E aí, povo abençoado do Instagram aqui, Pílulas de Poder, entrando ao vivo agora para mais uma live. E aí eu já vou colocar aqui o título dessa live, para quem for chegando depois. Sejam todos bem-vindos, paz do Senhor, graça e paz. Será uma live abençoada, tá, gente? Quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho pensado esses dias. Deixa eu só colocar aqui o título para que a gente possa dar continuidade. Quando a resposta de Deus é não, ou quando as portas estão fechadas ou não se abrem. Vocês estão me ouvindo? Niedia colocou aí perguntando se está sem áudio. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir bem ou não? Me respondam aí. Boa noite, paz. Gente, que bênção vocês por aqui. Será uma live muito abençoada. Quando a resposta de Deus é não, ou quando as portas estão fechadas ou não se abrem, nós iremos falar um pouquinho sobre isso. É como se fosse uma live devocional hoje, tá? Prima, Biana, que bom você por aqui, minha prima. Alice disse que está normal, a Niedia falou que está ok, ouço bem. Então, gente, como vocês estão, hein? Antes da gente iniciar, quero fazer aquele combinado com vocês. À medida que a live for passando e Deus for falando com vocês, vocês vão clicando aí nesse coraçãozinho e segurando. Façam um teste aí. Cliquem nesse coraçãozinho e segurem aí, para eu ver se vai vir uma rajada de corações. Vamos fazer esse teste. E aí também vocês vão compartilhando. À medida que eu for falando aqui, que Deus for tocando em você, e você for lembrando de pessoas, seja canal de bênção para a vida desse seu amigo, dessa sua amiga. E clique no aviãozinho também para enviar para outras pessoas. Porque eu sei que a palavra que eu vou compartilhar hoje... eu preciso que vocês fiquem até o final, porque a palavra que eu tenho hoje para compartilhar com vocês, eu sei que muitas pessoas precisam ouvi-la e muitas pessoas precisam compartilhar aquilo que irão ouvir nessa live hoje à noite. Então, boa noite a quem está chegando, bem-vindos, paz do Senhor, graça e paz. E vamos iniciar, gente. Vocês estão bem? Como vocês estão recebendo essas notícias das guerras, né, dos conflitos que estão acontecendo lá entre a Rússia e a Ucrânia? Vocês têm orado? Vocês têm se levantado como intercessores, né? Nós somos chamados a interceder, a orar por tudo que está acontecendo no mundo, nas nações, porque como a gente viu na última live, né, tudo isso é o princípio do fim, né, o início das dores. E nós, como igreja do Senhor, nós como cristãos precisamos erguer as nossas vozes proféticas, as nossas vozes em fé, para declarar tudo aquilo que o Senhor está falando a respeito dos últimos acontecimentos. E aí, quem estava na última live viu, né, que eu ampliei até o sentido de guerras, né? A gente vê, quando a gente fala em guerra, a gente vem logo na nossa mente, né, essas guerras que estão acontecendo, guerras bélicas, que tem armas, que tem carros, que tem muitas mortes. Mas a verdade é que guerra não é só isso. A gente passa por guerras diariamente. E no início do fim, como a gente viu lá em Mateus 24, muitos virão e enganarão aos chamados, aos escolhidos. Então, uma das guerras que nós lutamos diariamente é justamente contra o engano, contra a mentira, contra agendas que militam contra aquilo que nós cremos na Bíblia. Então nós precisamos estar atentos, porque até Paulo fala, né, em 2 Coríntios, né, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não possam ver a luz do Evangelho. Então, nós estamos aqui também lutando contra essa guerra de mentiras, essa guerra onde avançam nas universidades, na mídia, no entretenimento, trazendo princípios, desconstruindo aquilo que a fé cristã construiu. Então, nós precisamos estar atentos a tudo isso, especialmente que esse ano é um ano, né, diferente aqui para nós brasileiros. Então nós precisamos entender bem o que está por trás daqueles políticos, das agendas que eles defendem nos bastidores, e nós precisamos estar atentos, porque tem agendas aí contra a minha fé e contra a sua fé. Então abra o olho, vigie e ore por isso também. Então, gente, só lembrando para vocês, né, tá até aqui no caderninho que eu colocar aqui de oração, né, orar pela Ucrânia, Rússia, Brasil, Israel.
tem um grupo de oração e de apoio a Israel. Depois, se vocês quiserem entrar nesse grupo, tá, gente? É só mandar um direct para mim. Murilo, eu tenho interesse de me envolver em intercessão por Israel, orar por Israel, eu amo Israel. Fale comigo no direct, que eu vou te colocar pessoalmente nesse grupo. É um grupo onde nós estamos gerando ali os sonhos de Deus, orando, clamando por essa terra, e que em nome de Jesus, eu com algumas pessoas, inclusive se você tem esse sonho, você pode orar por isso. Quem sabe você não vem conosco para Israel ainda neste ano de 2022. Dito esses recados, gente, tudo ok? Vocês estão me ouvindo bem ainda? Vamos lá. Niedia colocou aí, é a Agenda 2030, a Agenda 2030, sim, tem muita coisa a ver com essa agenda aí que a ONU estabeleceu e que as nações se encaminham para isso, e tem a ver com a revelação do anticristo. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas, só que eu não posso entrar muito em detalhes nesses temas, porque senão o Instagram me bloqueia aqui, tá, gente? Hoje a live é quando a resposta de Deus é não, ou quando as portas estão fechadas e não se abrem. Eu estou preparando o momento, tá, gente, para falar com vocês sobre Apocalipse, com mais detalhes. E aí vai ser em outra plataforma, não vai ser aqui no Instagram, justamente porque tem coisas que a gente vai falar que eu não posso falar aqui no Instagram. Então, aguardem que eu vou dizer para vocês como a gente faz para participar desses estudos que eu vou dar de Apocalipse. Quem já está no grupo de oração de Israel vai receber sim alguns estudos. Eu vou dar alguns estudos no Zoom para quem está no grupo de oração e apoio a Israel em breve. Mas vamos lá, gente. Quando a resposta de Deus é não. E aí eu vou pedir que você já pegue a sua Bíblia aí, tá? Pegar a minha Bíblia, para que a gente abra em alguns textos que eu vou passar para vocês. Vai ser limitado? Não, Niedia, não. Quando a gente organizar, a gente vai ver qual a plataforma. Eu acho que vai ser o Zoom mesmo, e aí eu acho que no plano que eu tenho no Zoom não tem limite de pessoas não, então vai ser bem bacana. Então vamos lá, gente. Quando a resposta de Deus é não. Lembrando que vocês cliquem aí nesse coraçãozinho, compartilhem essa live para mais pessoas virem para essa live. E eu vou pedir que você abra em Apocalipse. Nós não iremos entrar em Apocalipse e escatologia hoje, mas eu quero começar esse texto, esse devocional, nesse texto de Apocalipse, Apocalipse 3, os versículos 7 e 8. E aí diz assim, Apocalipse 3, versículos 7 e 8. Eu vou ler apenas esses dois versículos e aí a gente vai dando continuidade aqui em tudo que eu quero trazer para vocês sobre portas fechadas, portas abertas, quando as portas que a gente ora não se abrem, o que Deus quer dizer, quando Deus diz não, o que é que Ele quer falar para a gente, o que é que Ele quer mostrar. Então fiquem aqui que a gente vai ver tudo isso hoje. E aí eu vou ler Apocalipse 3, dos versículos 7 ao 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Essa é uma carta à igreja de Filadélfia. Só que nós não vamos entrar aqui, eu só trouxe esse texto para a gente ilustrar aí. Eu quero trazer para vocês essa figura dessa porta. A gente sabe que Deus é aquele que quando abre uma porta, ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre. Isso aqui é fato. Mas eu quero trazer a figura de uma porta. Por quê uma porta? A porta é uma das figuras que é muito utilizada na literatura, em historinhas, em dinâmicas, inclusive nas escolas. Por quê? Porque dá para fazer muitas analogias, porque portas nos revelam muitas coisas. Portas abertas, portas fechadas, portas que estão se abrindo, portas que estão se fechando. Então a gente tem como tratar muitos assuntos com a figura da porta aberta ou porta fechada. Então pode significar muitas coisas. Nós costumamos falar, por exemplo, em portas abertas, quando Deus responde às nossas orações, por exemplo. Deus abriu uma porta, ou Deus está abrindo uma porta, ou Deus fechou uma porta, Deus fechou aquela porta. Quando a gente quer falar de orações respondidas, ou orações que Deus disse não, ou que Deus não respondeu, a gente fala em porta. Geralmente a gente usa muito essa figura da porta. Mas além de precisarmos entender
quando Deus abre uma porta, é necessário, gente, entender também quando esse mesmo Deus fecha uma porta. Então prestem atenção, além de precisarmos entender quando Deus abre uma porta, nós precisamos entender também quando esse mesmo Deus fecha uma porta. E nós só poderemos entender o significado de uma porta fechada ou aberta nas nossas vidas através do Espírito. Então, é sobre entender quando Deus diz sim e também quando Deus ele diz não. E uma boa pergunta para a gente iniciar essa live. Bem-vindos, todos vocês estão chegando. Graça e paz, fiquem aqui com a gente. Uma boa pergunta para a gente iniciar essa live é por que algumas portas nas nossas vidas nunca são abertas? Ou por que algumas portas, por mais que oremos, elas nunca se abrem? E aí? O que é que vocês dizem? Nós temos que refletir sobre isso, nós precisamos refletir. Por que será que algumas portas das nossas vidas, por mais que a gente ore, por mais que a gente clame, elas não se abrem? E aí tem até um texto em Mateus 7, os versículos 7 e 8, diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Nós precisamos entender porque algumas vezes a resposta de Deus é sim. Mas nós precisamos entender ainda mais quando outras vezes esse mesmo Deus responde não. Precisamos entender os nãos de Deus. Precisamos entender as portas que Deus fecha nas nossas vidas. Nós precisamos buscar entender isso através do Espírito. E prestem atenção nisso que eu vou falar para vocês. A verdade é que algumas das nossas melhores orações, se assim eu posso falar, são justamente aquelas que nós não recebemos as respostas que nós esperávamos. Prestem atenção. A verdade é que algumas das nossas melhores orações são aquelas que não recebemos as respostas que nós esperávamos. Quando nós oramos, nós temos uma expectativa a respeito da resposta que Deus nos dará. Muitas vezes eu estava até comentando com uma amiga missionária aqui da igreja local e a gente vinha comentando sobre isso. Muitas vezes nós oramos, nós vamos à presença de Deus e nós já temos todos os detalhes de como nós queremos que Ele responda. Às vezes nós vamos para a presença de Deus e nós oramos, nós nos colocamos diante dele e nós dizemos: Deus, faz a tua vontade, mas se der para fazer desse jeito, eu te agradeço. Mas nós precisamos entender que quando nós começamos a pensar nessa perspectiva e sob essa perspectiva, nós começamos a perceber que talvez as melhores portas, se assim eu posso dizer, das nossas vidas foram aquelas que não se abriram. Eu vou explicar para vocês. Calma. Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Eu estou falando muito rápido. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, para não ficar só eu falando. Isso aconteceu comigo. Quando meu filho faleceu, nós clamamos e não recebemos a cura. Sim, Ana. Inclusive, esses dias eu estava vendo um testemunho da Eishla, né? Para quem não sabe, a Eishla é uma cantora, uma pastora, adoradora, e ela dando um testemunho também da perda do filho dela. E ela falou justamente isso. Ela falou assim: eu estava acostumada a orar e ver a resposta de Deus positiva. Mas quando Deus responde diferente daquilo que nós esperamos? Quando acontece isso, como é que nós vamos reagir? E aí ela fala, né, que é necessário uma fé madura, uma fé equilibrada para entender que o não de Deus, ou que a porta fechada naquela situação, também nos revela o amor, o cuidado, nos revela muito, e muitas vezes até mais do que se Deus tivesse respondido diferente. Nós precisamos entender. E quando nós temos o não de Deus, aí é que nós iremos ver até onde a nossa fé é madura. Porque receber o sim, ou ver todas as portas abertas, é muito bom. Mas quando nós recebemos um não de Deus, e quando nós recebemos ou vemos as portas se fecharem, ou não se abrirem, como é que fica a nossa fé?
Isso vai dizer muito se a nossa fé é madura ou imatura. E aí, quando nós pensamos nessa perspectiva, eu vou repetir, nós começamos a perceber que talvez as melhores portas das nossas vidas foram aquelas que nunca foram abertas. E eu vou explicar para vocês o que é que eu penso sobre isso. A Bíblia está cheia de portas fechadas e portas abertas. Por exemplo, a porta do Éden foi fechada após a queda de Adão e Eva. Outra porta que foi fechada, a porta da arca, né, ali foi fechada depois que Noé entrou para dentro com a sua família. A porta da terra prometida estava fechada e só depois ali na geração de Josué e Caleb ela foi aberta. Então a Bíblia, eu poderia citar muitas outras portas fechadas e muitas outras portas abertas aqui na Bíblia. E aí vocês lembrem aquele texto que eu li no início de Apocalipse 3. Deus é aquele que abre portas que ninguém fecha e também fecha portas que ninguém abre. Deus ele é quem abre portas, Deus ele é quem fecha portas e Deus ele sabe o momento exato, a hora certa de uma porta estar aberta ou de uma porta estar fechada. E nós iremos entender isso. E aí é muito fácil a gente ficar frustrado ou decepcionado com as portas fechadas, porque realmente as portas fechadas elas nos frustram. As portas fechadas, elas muitas vezes nos desanimam. As portas fechadas, às vezes, nos fazem desistir até de orar sobre aquela situação, porque nós estamos vendo que as portas não estão se abrindo. E às vezes a gente desiste até de orar por aquilo. Isso aí eu trago para as finanças, para os relacionamentos, para o ministério, para o trabalho, para tudo. A figura da porta, como eu falei no início, a gente pode usar ela em todas as áreas, em todas as situações. E entendam quando eu estou falando de portas abertas e portas fechadas. Mas nós precisamos também prestar atenção, através do Espírito, que muitas vezes a porta fechada que nos deixou frustrado no momento, momentaneamente, mais adiante, logo depois, algum tempo depois, a gente vai entender que talvez tenha sido ou foi um grande livramento. Portas fechadas podem ser, na vida daqueles que creem em Deus, na vida daqueles que buscam a Deus, grandes livramentos. Então, se você ficou frustrado com alguma porta fechada, olhe para trás aí na sua vida, quantas portas foram fechadas. Você pode começar a agradecer, porque talvez essas portas que foram fechadas, ou essas portas que não se abriram quando você orou, quando você clamou, talvez tenha sido o livramento do Senhor para a sua vida. Talvez tenha sido Deus te protegendo de algo que, se aquela porta se abrisse, você fosse passar. Então nós precisamos entender que Deus é quem tem a visão ampla, a visão macro, a visão do futuro, do presente e do passado. Nós temos a visão apenas do passado que nós vivemos e do presente agora. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 5 minutos, mas Deus sabe exatamente o que vai acontecer. Então, se Deus não abriu uma porta, ou se Deus não fechou, ou se Deus fechou aquela porta, Ele sabe o momento, Ele sabe a hora. Então comece a agradecer pelas portas fechadas na sua vida. Comece a agradecer, porque o não de Deus, que pode nos desanimar momentaneamente, em outra estação da nossa vida, em outra estação da nossa vida, em outro momento da nossa vida, nós poderemos olhar para trás, para essas portas fechadas, com grande gratidão. Obrigado, Deus, por aquela porta que o Senhor fechou, e que se ela tivesse sido aberta naquele tempo que eu orei, talvez eu não estivesse nos teus caminhos, talvez eu não estivesse vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então, Deus é Deus que controla o tempo, Ele tem o futuro. A Bíblia diz que Ele tem os dias, os nossos dias, o nosso futuro em suas mãos. Então Ele é quem sabe de tudo. Então, quando nós olhamos para trás, nós podemos agradecer a Deus por algumas portas que não se abriram. Quantos de vocês estão entendendo aí? Quantos de vocês estão entendendo que portas fechadas, muitas portas fechadas das nossas vidas foram livramento de Deus? Vocês estão entendendo? Já aconteceu isso com vocês? Vocês conseguem perceber que algumas portas da sua vida podem ter sido Deus te livrando, ou Deus cuidando, ou Deus te protegendo de algo? Porque muitas vezes nós oramos, mas nós não temos a noção, ou nós não temos a percepção que Deus, que está vendo tudo, tem. Então nós temos que agradecer a Deus.
Obrigado, Deus, por aquela porta que se fechou naquele relacionamento, que se tivesse dado certo, talvez eu nem estivesse aqui contigo. Obrigado, Deus, por eu ter saído daquele emprego naquela época. Eu chorei, eu me desesperei, mas aquela porta fechada me fez avançar nessa área. Obrigado, Deus, por aquela viagem que não deu certo naquele tempo. E eu creio que no tempo oportuno, no tempo perfeito, no tempo kairos, vai acontecer. As portas, minha gente, que Deus fecha nas nossas vidas, nos levam ou nos impulsionam para onde Ele quer que a gente vá. Então, nós precisamos agradecer a Deus por muitas vezes aquelas portas que nós oramos tanto, sabe? Eu oro, Senhor, abre essa porta, Senhor, abre essa porta, isso é uma oportunidade, essa é uma oportunidade, essa é uma chance, sabe? Nós precisamos começar a agradecer por coisas que nós achávamos que eram oportunidades ou a chance da nossa vida, talvez tenha sido, se tivessem sido abertas naquele tempo, grande maldição na nossa vida. Por quê? Isso que eu vou falar para vocês é muito sério. A coisa certa no tempo errado não é bênção. Ou a bênção que a gente tanto quer antes da hora ou antes do momento pode se tornar maldição. Então Deus é quem sabe o tempo certo, a hora certa. Eclesiastes 3, há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas e Deus é quem sabe. Então comece a agradecer a Deus também por algumas portas que não se abriram na sua vida. Comecem a agradecer a Deus. E se eu acabar essa live aqui agora e você entender isso, já valeu a live. Isso que eu vou falar agora para você. Preste atenção. Se você crê em Deus e se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, então você tem um dono. Então você tem um rei. Então você tem um pai que tudo sabe, que tudo pode. Preste atenção. Você crê em Deus, você tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então você tem um dono, você tem um rei, você tem um Senhor e um Salvador. E sua vida é importante para Ele. Então, nada do que acontece ou que aconteça na sua vida é obra do acaso. Você tem Deus? Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Então nada que acontece na sua vida é obra do acaso. Nenhuma porta fechada na sua vida ou algumas portas que estão se fechando na sua vida é obra do acaso. Sabe? Deus tem o controle de tudo. E tudo acontece com permissão de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus para aquele momento que nós estamos passando não é a vontade que nós tanto esperávamos, mas é a vontade de Deus. E pode ser doloroso da gente entender, mas a vontade dele é a vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Não insista em algo que Deus já disse não. Não insista em uma porta que Deus mesmo já fechou e você sabe que Ele fechou. Não insista. Então, nada do que acontece na sua vida é obra do acaso, pois até o não de Deus. Então, até o não de Deus é bênção. Então, até a porta que Deus não abriu é bênção na sua vida. Você consegue compreender essa verdade? Você consegue entender isso? Eu acredito demais naquilo que Romanos 8 fala. Eu acredito muito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando Paulo está falando ali aos romanos, todas as coisas, são todas as coisas. As portas abertas, as portas fechadas, os sims de Deus, os nãos de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê em Deus, você ama a Deus, então tudo, você olha para trás aí, na sua história, na sua linha do tempo, na sua timeline, todas as coisas que aconteceram, cooperaram ou estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando nós decidimos caminhar com Jesus, as portas fechadas nos levam para portas maiores e abertas que Ele mesmo abrirá. Então não se pegue com portas que já foram fechadas ou com portas que estão se fechando, pois o mesmo Deus que fecha portas é o Deus que abre portas maiores, melhores e no tempo kairos, no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo de a gente viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, portas fechadas, as portas fechadas das nossas vidas evitaram muitas vezes o esfriamento espiritual da gente.
evitaram distrações, evitaram atrasos, desvios. Porque imagina, se tudo que nós orássemos, ou Deus fizesse da forma que nós pedíssemos naquele tempo, mesmo sabendo que depois nós íamos nos prejudicar. Olha que terrível. Então Deus ele fecha a porta para evitar que a gente se distraia, evitar atrasos, evitar distrações, evitar esfriamento. Então Deus sempre tem algo maior, algo maravilhoso para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele creem. Então eu convido você a refletir sobre isso, a pensar aí agora, né? Quantas portas fechadas já te salvaram de muita coisa, né? Quantas portas fechadas na sua vida já te livraram ou já te protegeram de muita coisa? E quantas portas fechadas te fizeram chegar mais perto de Deus? Porque portas fechadas também nos faz ir para a presença de Deus em oração, clamar. Porque se tudo vai bem, se todas as respostas são sim, as portas estão todas abertas, muitas vezes nós acabamos nos distanciando dele. Porque afinal de contas está dando tudo certo. Mas quando as coisas começam a não sair do jeito que a gente quer, aí sim, muitas vezes a gente vai para o lugar de oração, a gente vai se ajoelhar porque as coisas não estão indo como a gente quer. Então muitas portas fechadas, inclusive, te aproximaram de Deus. Então comece agradecer a Deus, porque portas fechadas também te fizeram chegar aonde você chegou. E uma grande verdade é que muitas dessas portas, ou muitos desses nãos de Deus, revelam também que muitas vezes nós não estamos sabendo orar. Tiago 4:3 vai nos dizer isso. Se você tiver com a sua Bíblia ou quiser marcar aí, depois você vai ler. Tiago 4:3. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aí, clica aí nesse coraçãozinho para eu ver a rajada de corações, ou então clica nesse aviãozinho, caminha para 3 pessoas que a gente vai encaminhar para o final. E o final eu preciso falar algo muito sério com vocês. Eu preciso falar, é muito sério o que eu vou falar com vocês no final. Então eu preciso que você encaminhe essa live para pessoas que precisam ouvir essa palavra. E o final é o mais importante. Então eu preciso que vocês sejam canais de bênçãos na vida de outras pessoas. Então vou aguardar aqui vocês encaminharem para 4 pessoas. Eu vou até aqui também clicar aqui no aviãozinho e encaminhar para algumas pessoas. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Pronto, eu encaminhei aqui para 4 pessoas. Eu espero que vocês estejam fazendo isso. E aí nós vamos ler Tiago 4:3. Vejam só, muitas vezes as portas fechadas e os nãos de Deus revelam que nós não estamos sabendo orar. Vejam só, Tiago 4:3 diz: quando vocês pedem, não recebem, pois vocês pedem por motivos errados. Outra versão diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, e Tiago continua, né? Vocês pedem por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. O que é que Tiago está falando aqui pra gente? Gente, tem muita oração que não é respondida, ou muita oração que não é respondida da forma que nós esperamos, porque nós estamos orando errado. Nós estamos orando com objetivos egoístas. Nós estamos fazendo pedidos a Deus egocêntricos, pedidos onde somente nós mesmos seremos abençoados. Tiago está falando aqui, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, vocês estão pensando apenas em vocês. Vocês estão pensando apenas nas bênçãos que vocês vão se deleitar vocês mesmos. Então, esse também pode ser um motivo para você não estar recebendo aquilo que você pede. Esse pode ser um motivo para você estar recebendo um não de Deus. Ou Deus está fechando uma porta para você. Por quê? Porque você está pedindo de forma egoísta. Você está pedindo, Deus me abençoa nisso, naquilo. Só que essa bênção vai parar em você. E nós temos que colocar propósito nas nossas orações. Nós temos que colocar uma finalidade eterna. Nós temos que colocar uma missão. Nós temos que colocar nas nossas orações um sentido. Um sentido. A bênção quando vem para a gente, eu disse muito isso aos meus mentorados e eles devem estar cansados de ouvir isso. A bênção nunca chega na gente e para na gente.
A bênção que Deus derrama sobre a nossa vida precisa ser derramada na vida das outras pessoas que nos cercam. A bênção que chega na vida de Murilo precisa chegar na vida das pessoas que me cercam, na vida das pessoas que estão ao meu redor. Então, se você está pedindo apenas para você, se você está pedindo pedidos egoístas, que somente você vai ser beneficiado, somente você vai ser abençoado, Deus não vai te conceder essa bênção. Deus não vai te conceder essa graça. Porque nós precisamos colocar propósito, sentido, finalidade naquilo que nós pedimos a Deus. Mas agora, que nós já falamos tanto em portas abertas, portas fechadas, eu quero falar sobre uma porta. E é esse momento que eu preciso que você encaminhe essa live. Eu vou dar mais um tempinho aqui, 5 segundos para vocês clicarem nesse aviãozinho e mandar para 5 pessoas essa live. Porque agora eu preciso falar de uma porta que está aberta e que nós precisamos entrar por ela. Você já deve estar imaginando o que eu vou falar. Mas eu não poderia fazer uma live falando de portas sem falar em uma porta que está aberta. Nesse momento que nós estamos falando aqui, que eu estou falando aqui com vocês. Enviaram a live. 5 segundos para vocês enviarem essa live aí para 3, 4 pessoas. Vamos lá. 3, 2, 1. Foi. E a porta que eu estou falando, gente, é Jesus. Jesus ainda é a porta que está aberta. E eu vou ler aqui João 10 com vocês. Tá? Essa porta ainda está aberta. Mas por que ainda? Calma, vamos ver. João 10, a partir do versículo 7, diz assim: Então, Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 9. Eu sou a porta, diz Jesus. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, vida abundante. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Gente, percebam que Jesus é essa porta. E ele está falando aqui, eu sou a porta. E aqueles que entram nesta porta serão salvos. E não apenas serão salvos, ele fala, quem entrar por essa porta sairá e encontrará pastagem. E aqui ele fala de vida plena, vida abundante. Vejam só, a porta, Jesus, está aberta nesse momento que eu estou falando com vocês. Porque chegará um tempo que esta porta também será fechada. E vocês sabem que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, Jesus, ele é a porta que está aberta. Ele é a porta que nós precisamos compartilhar, para que mais e mais pessoas entrem por essa porta e encontrem aquilo que eu e você encontramos, a salvação. E aí, Amós, o profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11 e 12, diz assim: Eis que vem dias, prestem atenção nisso, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre esta terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Gente, o profeta Amós está dizendo aqui, através do Espírito, que eis que vem dias de uma fome terrível e de uma sede terrível, mas ele está falando aqui, não é fome de pão, não é fome de comida, ou não é sede de água, é fome e sede da palavra. Só que vai chegar um tempo que essa porta que está aberta nesse momento se fechará, e essas pessoas correrão de um lado para outro, procurando essa porta que um dia esteve aberta e não mais estará aberta. E aí, essas pessoas não mais encontrarão essa porta aberta. E, gente, essa porta que eu estou falando para vocês é Jesus. Sabe? Nós precisamos entrar por essa porta. Esse é o tempo oportuno, essa é a hora. Vocês estão vendo o que está acontecendo. A cada dia a gente vê notícias aí revelando o início do fim, o princípio das dores. Tá? Muita coisa acontecendo, muitas coisas na natureza, nas nações.
Sinais e mais sinais. Deus está mostrando claramente, gente, que é tempo da gente entrar por essa porta que ainda está aberta. É Jesus. Porque chegará um tempo que essas pessoas vão procurar e não vão encontrar. E eu não desejo que essas pessoas que vão procurar depois seja você. Eu desejo hoje, o meu desejo e a minha oração é que hoje, se você ainda não entrou por essa porta, se você ainda não declarou que Jesus é seu Senhor e seu Salvador, que ao final dessa live, na minha oração, você declare: Deus, eu reconheço que eu preciso de um Salvador, que eu preciso de um Senhor, e eu declaro que Jesus é o meu Salvador. Você precisa entrar por essa porta urgente. Você precisa, nós precisamos. E aí, aos que entrarem por essa porta que eu estou falando, vão ouvir o que diz lá em Mateus 25, 34. Aos que entrarem pela porta chamada Jesus, ouvirão: venham, benditos de meu Pai, e recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Você quer escutar isso? Você quer ouvir isso de Jesus? Vinde, bendito do meu Pai, recebam como herança o reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo. Agora percebam que não para por aí. Em Mateus 41 vai dizer aqueles que não entrarem por essa porta. As pessoas que não entrarem agora pela porta da salvação que está aberta, que é Jesus, vão ouvir também. Só que vão ouvir: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Gente, é muito sério. É muito sério. Sabe? E depois que a gente morre, não adianta oração, não adianta reza. Nós precisamos tomar a decisão de entrar por essa porta enquanto nós estamos vivos, enquanto nós temos consciência, enquanto nós temos vida. Tá? Porque é uma decisão individual, é uma decisão pessoal. E eu estou aqui falando para vocês: entrem por essa porta enquanto é tempo. Entrem por essa porta que está aberta, mas muito em breve ela se fechará. E aí, para finalizar, eu vou até postar essa frase que eu vou dizer aqui para vocês, tá? Depois dessa live. Só um aviso, antes de eu passar essa frase para vocês e fazer a oração final. Espero que vocês tenham entendido. Quantos entenderam a palavra? Quantos entenderam? Antes de falar essa frase e fazer a oração final, as pessoas que têm interesse de orar por Israel, de apoiar Israel, de entender mais porque essa nação tem algo diferente, ou porque nós precisamos olhar para Israel de uma forma diferente, o grupo já foi criado, o grupo de oração e apoio a Israel. Então, se você tem interesse de orar e ser um intercessor, um atalaia de Israel, você fala comigo no direct que eu estou adicionando pessoalmente as pessoas. E a viagem para Israel, em nome de Jesus, esse ano, nós iremos a Israel, né? Como diz o Salmo ali, 122, né? Nós entraremos ali pelas portas de Jerusalém, os nossos pés se encontrarão ali em Jerusalém. Então, se você também tem esse sonho de viajar para Israel, entre nesse grupo, vamos orando, vamos sonhando junto, e quem sabe você não vai com a gente para Israel em 2022 ainda. Mas, gente, outra coisa é ter um grupo no Telegram e tem um grupo do WhatsApp. Se você quiser ficar por dentro de notícias aqui do Pílulas de Poder ou de um material mais aprofundado, entrem no grupo do Telegram e no WhatsApp. Todos os links estão na bio do Pílulas de Poder. Mas, gente, voltando aqui para portas. Vocês entenderam? Quantos aí entenderam que portas fechadas na vida daqueles que têm Deus, na vida daqueles que têm um dono, que têm um rei, não significa o fim? Porque tem gente que, a porta se fechou, as portas estão se fechando e é o fim da minha vida. Não é o fim. Portas fechadas na vida daqueles que creem em Deus também é livramento, também é proteção, também é Deus lhe impulsionando para onde Ele quer que você vá. Muitas portas que se fecharam na sua vida te levaram para onde você está vivendo, te levaram para o que você está vivendo, para a próxima estação. Então, acredite e veja, comece a ver dessas formas. E aí, no final dessa live que eu falei sobre uma porta que está aberta para que eu e você entre, a porta da salvação através de Jesus, e ela está aberta não por muito tempo, porque como Amós profetizou, chegará um tempo onde essa porta também vai se fechar. As pessoas vão procurar desesperadas: cadê aquele povo que falava dessa palavra? Cadê aqueles povo chato que vivia falando de Jesus? Cadê aquele menino chato? Gente, vai ter um tempo que vocês
as pessoas que não aceitarem Jesus não vão mais encontrar o que procuram. Uma fome, uma sede da palavra, não vão encontrar mais. Então, é tempo de aceitar. É tempo de crer. É tempo de se apegar ainda mais ao autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E aí, a frase que eu vou postar agorinha, assim que eu terminar a live, eu já vou postar essa frase. Não seguir a Cristo, isso é muito forte. Não seguir a Cristo, percebam, é rejeitar a única porta para a vida eterna. Não seguir a Cristo é rejeitar a única porta para a vida eterna. A única. Não existem atalhos e não existem outras portas que nos levem ou nos conduzam para a salvação ou para a vida eterna. Somente Jesus Cristo é a porta. Então, se você não quer, você está rejeitando a porta que está aberta para a salvação. Mas aí é uma decisão individual. Se você quiser, amém, depois eu posso fazer uma oração para você. Depois dessa live você manda um directório para mim. Murilo, eu entendi a palavra, eu quero aceitar Jesus, o que é que eu faço? E aí eu vou fazer uma oração por você e você vai começar a caminhar de outra forma, a partir do entendimento bíblico acerca de tudo isso que nós estamos falando. Mas agora nós iremos orar. Quantos entenderam essa palavra? Quantos foram abençoados por essa palavra? Eu quero ver aqui, quero interagir com vocês, porque eu falei e acabei não vendo muito o que vocês estavam falando aí. Me digam. Quero orar por vocês ainda, tá? Umas bandeirinhas de Israel aqui, ó. Pessoal, vamos montar a nossa caravana para Israel, hein? Em breve vou fazer algumas lives, alguns estudos sobre Israel. É um tema que, nossa, meu coração queima. Glória a Deus, amém, entendi, amém. Quem mais? Amém, gente, que bênção vocês entenderam. Semana que vem nós teremos mais uma live, tá? Quinta-feira. As lives de quinta-feira, às vezes eu esqueço de postar o lembrete, às vezes eu esqueço de postar aqui os posts falando da live, mas toda quinta-feira à noite, vocês já esperem a live do Pílulas de Poder. A Janine colocou aí a bandeirinha de Israel, coração. Vamos embora, Janine, subir ali as ladeiras de Jerusalém, entrar por aquelas portas, profetizar sobre o Brasil de lá, né? Vamos andar por onde Jesus andou, Mar da Galileia, ali o Jardim do Túmulo, o Getsemane. Nossa, estou sonhando com essa viagem. Peço que vocês orem por isso também, tá, gente? Não seguir a Cristo é rejeitar a única porta para a vida eterna. Exatamente, Edielma. Vou inclusive postar agora, depois dessa live, para vocês repostarem. Quem quiser tirar print, gente, tirem print dessa live, me marquem que eu vou estar repostando vocês. Tirem um print, me marquem que eu vou estar repostando vocês e vamos orar agora, agradecendo a Deus, agradecendo ao Senhor por esse momento, que o Espírito Santo traga um entendimento a cada um que participou dessa live, daquilo que nós falamos aqui, portas fechadas, os nãos de Deus, os sims de Deus, a porta que está aberta, a maior porta que você pode esperar, ou você pode ansiar, essa porta que está aberta nesse tempo, é Jesus. Então tirem print para vocês repostarem lá nos stories de vocês, e aí vocês me marcam que eu vou estar repostando vocês. Então, gente, vamos orar agradecendo a Deus. Pai, Tu és tão bom, Senhor, Tu és tão maravilhoso, ó Deus. Nós queremos Te agradecer, Pai. Te agradecer, Senhor, por todas as portas que foram fechadas na nossa caminhada. Muitas vezes, no momento, nós não entendemos. Nós nos frustramos, nós ficamos decepcionados, nós nos entristecemos, mas hoje, olhando, Senhor, na linha do tempo da nossa vida, nós conseguimos entender que essas portas fechadas muitas vezes foram livramentos que o Senhor nos deu. Muitas vezes, Senhor, foi proteção. Muitas vezes, Senhor, foi o Senhor nos impulsionando ou nos empurrando para a gente viver o nosso propósito com outras portas que o Senhor iria abrir mais na frente. Senhor, obrigado, porque hoje nós temos essa maturidade de entender que até o Teu não, Senhor, para as nossas vidas é bênção, Senhor. Até o Teu não, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, é bênção, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tanto cuidado. Obrigado, Senhor, por tanto zelo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido presente, Senhor, em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a entender o tempo e as estações que nós estamos vivendo. Para que a gente não seja pego, Senhor, desapercebido, Senhor, como muita gente está.
Enquanto acontecem guerras, sinais no céu, sinais na terra, sinais na natureza, Senhor, muitas pessoas estão desapercebidas dos tempos. E nós entendemos, nós temos discernimento, que é o início sim do fim. É o início das dores, e nós não queremos ser pegos, desprevenidos, porque nós já entramos por essa porta que está aberta. Essa porta chamada Jesus Cristo, que cumpriu um plano de salvação. Obrigado, Jesus, porque o Senhor cumpriu todo um plano de salvação. E o Senhor não ficou morto, o Senhor morreu, mas ressuscitou. E por isso a nossa esperança está viva em Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu peço que o Senhor traga revelação, que o Senhor traga, Senhor, entendimento àqueles que ouviram essa live, para que, se ainda eles não tomaram a decisão, que eles tomem nessa noite a decisão de entrar por essa porta e declarar que só o Senhor é o único e suficiente Salvador. Só o Senhor é a porta que nos conduz à vida eterna. Que eles entendam isso. No nome de Jesus nós te pedimos também a Tua intervenção, Senhor, na Ucrânia, na Rússia. Senhor, nós queremos interceder sim, Senhor, por essas nações que estão em guerra. Senhor, nós pedimos que o Senhor proteja os inocentes, que o Senhor proteja o Teu povo, os cristãos, os missionários. Senhor, padres, pastores, Deus, todos aqueles que são inocentes e que não estão nem entendendo, Senhor, ainda tudo que está acontecendo, mas estão sendo pegos de surpresa por mísseis, por bombas. Deus, seja o Senhor o protetor dessas pessoas. Seja o Senhor o protetor de cada criança, de cada idoso, de cada pai que precisa deixar a família para ir para a guerra, de cada mãe que precisa ficar cuidando. Deus, só o Senhor pode. E nós cremos que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e por isso nós oramos, Senhor. Nós oramos. Assim, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, gente. Vamos continuar orando, tá, gente? Pela Ucrânia, pela Rússia, pelo Brasil. Não esqueçam de orar, gente. Vou colocar aqui no caderninho: Israel, Ucrânia, Rússia, Brasil. Não deixem de orar pela nação de vocês. Tá, gente? Vão na contramão dessa mídia, vão na contramão muitas vezes das universidades, vão na contramão desse povo que estão militando aí, declarando palavras negativas sobre a nossa nação. Não, sejam vocês os atalaias, os sentinelas que estão nos muros, como diz Isaías 62, nos muros da nação, declarando as bênçãos, declarando o favor do Senhor. Tá? Lembrem-se que nós estamos numa guerra também de palavras, numa guerra de informações, numa guerra numa guerra semântica, onde ideologias antibíblicas, anticristãs estão enganando até aqueles que se dizem cristãos. Então tenham cuidado para que vocês não sejam levados por essas ideologias. Coloque em cima de qualquer ideologia, em cima de qualquer filosofia humana, a palavra de Deus, a Bíblia. Você é cristão? Você crê nessa palavra? Então você precisa crer na totalidade dessa palavra, tá, gente? Não seja levado por essas narrativas, por essa guerra de informações onde a mentira avança em detrimento da verdade. Eu já falei isso na outra live. Isso também é um sinal do fim. Muitos seriam enganados. Eu estou vendo diante dos meus olhos muitos cristãos sendo enganados por ideologias, por filosofias humanas, por movimentos sociais. Então, cuidado, fica aqui o alerta, tá? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham mais um final de semana na bênção, na paz, e acompanhe aqui o Pílulas de Poder. Já postei, tá? Já está postada a frase da live de hoje. Compartilhem, me marquem, que eu vou repostar todos vocês que marcarem aqui o print que vocês tiraram dessa live. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe Israel, a Rússia, todas as nações, e assim nós continuaremos intercedendo.